Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora, quem dá bola é o Santos. Líder isolado no Campeonato Brasileiro, o Peixe vence o Avaí na Vila Belmiro. E agora assume a liderança com 2 pontos de vantagem, hein? E olha, o Sampaoli se torna aí o top 5. O treinador que mais vitórias conquistou ao longo da história como treinador do Peixe. Palmeiras, olha o Palmeiras apenas empatando com o Vasco da Gama. 5 jogos sem ganhar. Torcida já se irritando com o Felipão. Como é que vai ser esse Palmeiras aí durante a semana, hein? Tem Copa Libertadores da América, tá certo que o Palmeiras tem vantagem, mas de qualquer maneira a crise ronda o Verdão. Corinthians vence o Fortaleza de virada. E olha, ainda tem um jogo a menos, hein? Saltou 2 posições no campeonato e pode encostar com esse jogo a menos aí, ficar entre os 5 primeiros do Brasileirão. São Paulo garante uma vitória nos acréscimos, graças também ao VAR, hein? O pênalti aconteceu claramente, mas o árbitro não viu. E aí o VAR avisou. Olha, a bola bateu no braço do jogador do Fluminense e tá na cal, pênalti, São Paulo ganha o jogo. E o Paulo Henrique Ganso precisa parar de ficar reclamando sem razão. Ele fala determinadas barbaridades. Acabou o jogo, ele foi lá, irritado, olha, não vou falar mais nada, esse VAR... Mas pênalti, claro, Ganso. Se o árbitro não viu, tá lá o VAR para corrigir. Então não tem que ficar falando sem ter razão. Vai pro vestiário, cabeça fria, olha, fala, foi pênalti mesmo? Não. Ah, não foi? Ah, eu vou meter a boca. Agora faz papel de bobo, né? Mete a boca, depois vai ler, é mesmo, foi pênalti. Meu caro Guido Bortolomazzo, nosso comentarista, líder do campeonato é o Santos Futebol Clube. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É legal a gente ver a maneira como o Santos está se comportando nessa competição, um time focado nos jogos, e esse jogo contra o Avaí mostrou mais uma vez que a equipe está muito bem equilibrada, né? E aos pontos importantes que o São Paulo mexe, a equipe volta a render aquilo que todo mundo espera. E ontem o Soteldo deitou e rolou, né? Uma jogada bonita que ele fez, que acabou saindo o gol do Carlos Sanches e que arrancou aplausos da galera do Peixe. O baixinho dando o que falar na Vila Belmiro. E uma notícia boa. Boa pro torcedor que gosta dele, né? Mas ruim pro Santos que ele foi cobrar. Robinho na Vila. Tá lá. Cadê do meu carcanhou? Santos deve, não pagou. E aí o povo acha que ele vai voltar. A advogada dele falou, Robinho adora o Santos, mas voltar agora, não. E pode pintar uma volta. Pará. Flamengo liberou o jogador para conversar com a diretoria do Santos. Pará, lateral direito do Flamengo, pode voltar à Vila. Muito bem, já o Guido atualiza as informações do líder do Campeonato Brasileiro. Vai trocar o pneu do seu carro? É bom, né? Porque, afinal de contas, é segurança para você, para a família e para todo mundo. Passa no Blanco. Ninguém tem preço melhor em pneus abaixados. Aliás, bota na cabeça o seguinte, ó. Pneus Blanco. Blanco Pneus. Não tem preço melhor. O pneu Aro 13, você paga a partir de R$ 169. O pneu Aro 14, a partir de R$ 199. E aproveite, porque não tem só pneu no Blanco. A melhor revisão automotiva do seu carro está lá no Blanco Pneus. Em São Vicente ele tem 2 lojas. Uma na Avenida Antônio Meri 551 e a outra no 456. Por isso, amigão, pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Meu caro Aníbal Gomes Ornelas, o nosso comentarista. Boa tarde, Aníbal, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Algo que me surpreendeu ontem no jogo do Santos foi a maneira como o Avaí jogou. Se o Avaí tivesse praticado esse futebol que jogou aqui em várias partidas, não estaria na situação em que ele se encontra lá como último colocado. E isso aí eu comungo no que o Santos falou. Eu acho que foi a grande surpresa da tarde ontem na Vila Belmiro, foi a postura tática e técnica. É claro que a diferença é grande, tecnicamente falando, mas realmente surpreendeu, porque o Santos foi definir o jogo só na etapa complementar. E isso realmente me surpreendeu. O resto está dentro da normalidade. As anormalidades estão fora do campo, porque hoje tem reunião do Conselho. Então, um recado para vários conselheiros. Telefonem, vá na Vila, porque tem uma relação de inadimplentes lá
né, que a maior injustiça que se comete pela diretoria do Santos, porque eles mudam a maneira de cobrança de manutenção da cadeira. Para muita gente, ninguém recebeu, saiu da Caixa Econômica, mas está lá, inadimplente, né? E se você não pagar, leva uma faltinha na reunião do conselho, ainda que você esteja presente e ainda que você tenha autorização de assinar uma folha paralela para depois ir para estudo, ver se você pagou ou não. Então fica aí o conselho, né? Do conselheiro Aníbal Gomes Ornelas. Olha, o Dia dos Pais está chegando. A Cacau Center vai presentear um papai aqui do Baixado Esporte, que é o nosso telespectador. Um telespectador nosso vai ganhar, em homenagem a todos os papais, uma cesta deliciosa de produtos da Cacau Center. Mas antes de mostrar a cesta, eu só lembro a você que na Cacau Center você encontra mais de 40 mil itens. É a maior loja em termos de festa na Baixada Santista. Qualquer que seja a festa que você for fazer, venha para a Cacau Center. Você está vendo os produtos na tela aí? São produtos com preços imbatíveis. Quando é imbatível mesmo. Você pode rodar por aí, não vai encontrar preço melhor do que na Cacau Center. Eu volto a repetir, são mais de 40 mil itens. Qualquer que seja a sua festa, venha para a Cacau Center. Você vai comprar produtos mais baratos. Essa é a cesta que nós vamos sortear. Aliás, a Cacau Center vai presentear um papai e vai ser um dia só. Vai ser na sexta-feira, que antecede o domingo, Dia dos Pais, tá bom? Depois a gente vai dar com detalhes e tal. Vamos disponibilizar um telefone lá na Cacau Center. A galera já vai ligar para lá e depois vai ter o sorteio. E aí um dos nossos telespectadores vai ser o contemplado e vai faturar essa deliciosa cesta de produtos da Cacau Center. E já de antemão, fica aqui o abração a todos os papais, né? Que acompanham o nosso Baixado Esporte. E é uma forma, inclusive, de homenagear a todos os papais. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, o Santos agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Tá aí o seu branco, né? Para dizer o branco da paz. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Edson. Boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Eu compartilho com tudo que disse o Aníbal. O Santos jogou dentro da normalidade, dentro do estilo Sampaoli. E o Avaí, com o técnico Alberto Valentim, que começa a ajeitar a casa. Bom treinador Alberto Valentim, né? De passagem do Palmeiras, passagem no Vasco da Gama, passagem pelo Pirâmide do Egito. E agora, aí com o Avaí, tentando arrumar a casa do Avaí, e realmente o Avaí, em determinados momentos, jogou de igual para igual contra o Santos aqui na Vila Belmiro. Inclusive, fazendo um bonito gol de empate, né? Porque o gol de empate foi o corta-luz feito pelo jogador do Avaí, no gol de empate, foi realmente muito bonito. Agora o Campeonato Brasileiro começa a se desenhar. Depois da retomada da Copa América, o Campeonato Brasileiro começa a se desenhar. E esse desenho está começando a ficar claro. Qual é esse desenho? Os 4 grandes paulistas, mais o Carioca Flamengo e o Gaúcho Internacional de Porto Alegre vão ali brigar pelas 6 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Isso tudo começa a se desenhar. Ah, mas Alessandro, ainda tem o Cruzeiro, mas o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tá uma draga. Tá uma draga. O Cruzeiro tá na Libertadores da América e tá também na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro tá uma draga. Ah, mas tem o Grêmio ainda. Ah, o Grêmio pode ser que depois que você saia da Libertadores, ou que se começar a ir muito longe na Libertadores, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Pra mim, o desenho é esse hoje. Os 4 grandes paulistas, mais o Internacional de Porto Alegre e o Flamengo vão brigar ali pela disputa dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Já tudo sobre a rodada de ontem, também projetando o que vai acontecer nesse meio de semana. A senhora está em casa, o senhor está em casa, está pensando em fazer o quê? Uma reforma? Olha, vou fazer um quarto planejado, vou fazer uma cozinha planejada. Então vai procurar um lugar que te oferece preço, importante, requinte, fundamental, e absolutamente imprescindível, qualidade. Então eu recomendo a Casa Brasileira. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Bom, você que participou lá do Baixado Sport TV e deu palpite para Santos e Avaí,
está concorrendo a um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Guido Bortolomazzi, cite aqui aqueles que acertaram o placar da vitória do Peixe 3-1. Você sabe que muita gente acreditou numa grande vitória. Muito 5-1, 4-0, 3-0. 3-0 tinha de monte. Só que quem colocou 3-1 foi o Thiago Arantes, que não é o do Nascimento, a Vanete Campos Santos, o Marcelo Silveira, a Sabrina Santos e o Mel Bruno. Esses aqui acertaram o resultado de 3-1. Então depois, doutor Aníbal Gomes Ornelas vai fazer o sorteio para saber quem vai faturar esse vale, que você vai saborear um churrasco maravilhoso, acompanhado de quem você quiser. Só vale para 2 pessoas. E para você que não conhece ainda a churrascaria Ponto dos Motoristas, já já o Aníbal vai sortear um desses contemplados. E por que o Aníbal não faz o sorteio agora? Porque primeiro eu vou mostrar... Não, porque eu vou ter que colocar no ar, vou pensar bem. Olha aqui, ó. Porque a carne está sendo colocada no fogo agora. Você que está concorrendo a esse par de convites, dá uma olhada no que te espera lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. São mais de 20 tipos de carne, o melhor buffet. E detalhe, uma ampla também variedade de saladas, porque salada e carne tem tudo a ver, né? E lembrando a você, telespectador, que ainda não conhece, sexta, sábado, domingos e feriados tem música ao vivo. Então, leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio em toda a Baixada Santista. Churrascaria Ponto dos Motoristas tem delivery também todo dia, hein? Das 11 até as 4 da tarde. Churrascaria Ponto dos Motoristas tem 50 anos de tradição. Impressionante, né? 50 anos. Então, vá conhecer. Aníbal, por favor, quem é que vai saborear acompanhado de alguém essa deliciosa carne lá da churrascaria Ponto dos Motoristas? Vamos lá. Aníbal Gomes, o close em cima dele, por favor. Vamos lá, Aníbal. Já sacou-lhe. Agora o relator vai ler. Mel Bruno. Mel Bruno. Aí, garoto, você faturou aí, ó. Mel Bruno, na parada, hein? Dá pra ver? Dá pra encostar? É difícil, né? Vamos ver. Vê se chega bonitinho aqui. Para ver o nome dele aqui, ó. Olha lá. Opa! Tá vendo? Mel Bruno sorteado. Aníbal Gomes tirou Mel Bruno. Parabéns, viu, Mel? Pode passar aqui a partir de hoje com a Juliana já retirar o seu vale. E você que não ganhou ainda, no final de semana tem Santos e Goiás, na Vila Belmiro, tá? Então já entre a partir de agora no Facebook do Baixada Esporte TV, já coloca o seu nome e já palpite para Santos e Goiás, concorrendo a um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Olha, 3-1 diante do Avaí, 3-1, e cada hora uma história diferente, uma coisa inovadora. Agora foi o Derlis, ninguém falava em Derlis, de repente o cara aparece de titular do time. Na tela, 3-1, Aníbal, Guido e Alessandro. Vocês falavam que era barbada, né? No domingo, e foi mesmo barbada, mas o Avaí acabou dando também um pouco de trabalho, né? Não, deu, ele realmente surpreendeu, eu não imaginava, eu também se fosse dar palpite, eu também daria 4-5, né? Pelaquilo que o Avaí vinha produzindo no campeonato, o seu lanterna está lá embaixo, né? E o Santos jogando aqui na Vila Belmiro, casa cheia, obviamente que o favoritismo era total do Santos. Me surpreendeu da maneira como ele jogou, chegou merecidamente ao gol de empate, ele criou situações no primeiro tempo para o Santos e evidentemente que o Santos no segundo tempo foi outro, melhorou e conseguiu um resultado inteiramente justo. E agora é esperar ver o que vem por aí. Ô Aníbal, você falou, né? Era um resultado que todo mundo esperava até uma goleada. Mas, o Alessandro, é difícil acreditar que um time líder do Campeonato Brasileiro hoje, fazendo gols, criando muita chance de gols, termine o jogo com 3 laterais em campo e sendo ofensivo ao extremo. Mas é o estilo, né? A gente, esse gol aí foi uma falha total da defesa do Santos, né? Um contra-ataque do Avaí. Tudo bem que a jogada de corta-luz do menino do Avaí foi muito bonita, muito bem feita, né? E aí o Avaí chegou ao gol de empate. Mas é o estilo Sampaoli, né? É um time... E aí o Soteldo resolveu resolver, né? E resolveu mesmo.
Porque muita gente fala o seguinte, nossa, o Soteldo quando chegou aqui todo mundo duvidava, mas aí colocaram a camisa 10 dele, será que essa camisa joga sozinha? Será que é isso, Aníbal? Deve ser, porque não é possível. Ele fez uma jogada de jeito ali. Porque ele, né? Sabe quem que ele parecia? O Edu Branco. Eu acho que É o Edu Branco? Ele parecia o Edu Branco. Bem, mas eu acho que ele está dentro da característica dele. Que esses lances realmente ele aparece. Ele não aparece naquela. Você vê, ele passa 90 minutos, ele não chuta uma bola no gol. É verdade. Tá? Então eu acho que é a característica dele. Né? Então ele foi um lance bonito, claro que foi. Né? Mas pode ver, até comentava com o Edson algum tempo atrás, eu não sei, teve alguém aqui que também falou. Ele é o cisca-cisca, mas não sai do cisca, né? Mas é característica dele, não tem dúvida nenhuma. E a falha defensiva que ele foi pega de surpresa para o Santos fazer o gol sozinho, que não tinha mais ninguém. Agora, uma coisa a gente dá uma palmatória, hein? Indicação do São Paulo. Quando o São Paulo falou, olha, eu indico o Soteldo, venezuelano, nós aqui ironizamos. Porque não adianta você falar e depois passar o tempo, falar, eu falei, mas agora não faço questão de dizer que falei. Nós ficamos aqui perplexos. Falamos, pô, um venezuelano de 1,50 m de altura, uma brincadeira, tem 1,60 m, mas um anão de jardim, até brincando, tem um monte aqui. E ele realmente surpreendeu. Agora, surpreendeu a gente, mas não o Sampaoli, que já conhecia o futebol dele e acabou recomendando que o Santos o contratasse. E vou dizer uma coisa, hein, Guedes? A continuar nessa toada aí, o Santos vai ganhar uma grana alta com esse baixinho aí, viu? Olha, uma coisa que a gente tem que enaltecer é a maneira como o Sampaoli faz os seus jogadores atuarem. O time do Santos, eu estava comentando isso com o Edson quando a gente vinha para o programa. A equipe do Santos, os jogadores do Santos, não tem medo de driblar. Eles não têm medo de perder a bola. Eles vão para cima, porque qualidade de drible eles têm, principalmente os atacantes pelas pontas. Tanto o Soteldo como o Derlis. São jogadores que têm qualidade no drible. Então eles partem para cima. E o Soteldo, é difícil você marcar ele. Porque ele tem aquele passe curto, aquele drible curto, e ele tem velocidade. E na maioria das vezes o defensor fica preocupado ou em fazer uma falta, ou acabar se prejudicando com o cartão, porque ele é muito rápido. Você não consegue pegar o Soteldo, entendeu? A qualidade que ele tem no drible é a maneira como o Sampaoli manda ele jogar. Vai para cima. Não tenha medo de ser feliz. E é isso que acontece com ele. Ele está fazendo essas jogadas. Edson e Guido, tem um detalhe, que também não é nenhuma novidade que eu vou falar. Mas futebol vive de resultado. Está ganhando? Tá. Porque eu vejo todo mundo hoje, uma grande maioria, falar o futebol ofensivo do Santos. Vamos recordar um pouquinho com Ganso, né? Robinho, aquela turma lá. O que se dizia do time do Santos? É um time ofensivo que é vulnerável. E esse daqui, ele está sendo ofensivo, não está sendo vulnerável. No único lance que o Avaí criou, ele foi vulnerável. Aliás, esse lance vulnerável, eu não sei se foi falha do Vitor Ferraz. Porque haviam dois zagueiros na área ali e ele acompanhou. Eu não sei se alguém tinha que voltar, o Delis Gonzalez, ou alguém no meio de campo para dar combate naquele cara aqui, ó. Eu não sei se esse aqui embaixo, quem é que está embaixo? O Delis? Porque o Vitor foi para o meio. Então, será Entendeu? que o Vitor teria que ir para o meio? Aí alguém vai dizer assim, mas o Vitor avança muito. Mas ele avança porque o São Paulo ele quer que ele avance. Claro. Isso Né? aí, maneira de E ele jogar. está trazendo, ele quer trazendo o Pará, tem muita gente que você está almoçando cair da cadeira, né? Porque o Pará foi muito vaiado quando passou pelo Santos, era um jogador que não caía bem na simpatia do torcedor. Aníbal, mas o Flamengo tem que pagar uma dívida e ele está querendo empurrar qualquer coisa. O Flamengo tem uma dívida com o Santos de um jogador, de um atleta, ou não tem? Tem, que é o Bruno Henrique. Que é não, é um atleta que veio na negociação com o Bruno Henrique. Aí veio aquele que foi vendido na parada da Copa América, o Jean Lucas, e agora eles devem um atleta pro Santos. Então eles estão querendo empurrar qualquer coisa. E o Santos está tendo que aceitar qualquer coisa, porque não tem outro para dar. Mas será que é isso? Eu acho que não é não, hein? Ah, não? Não é não. Eu acho que o Santos não tem mais nada a ver com o atleta do Flamengo. Porque provavelmente o valor que o Santos recebeu do Bruno Henrique já teve algum desconto pelo o Lucas já ser emprestado, porque já estava determinado que ele viria até o meio do ano. Isso já estava determinado. Então acabou isso daí, não tem mais.
O Flamengo quer vender o Pará para o Santos mesmo. É como fez com o Uribe. O Santos não comprou o Uribe? Foi a mesma coisa. O Pará vem com grana. Agora, se o Sampaoli gostou da indicação, o Sampaoli, não sei se ele gostou ou não gostou, se foi ele que pediu ou não pediu. Uma coisa é certa, o Pará resolve ser banco. Vai ser um bom banco pro jogador do Santos? Vitor Pro Ferraz. Vitor Ferraz? Vai ser? Você acha que ele pode ajudar o time? Eu acredito que possa, porque a gente vê nele. O Pará é um jogador que tem muita força. O Pará é aquele jogador valente. E é o estilo de jogador que o São Paulo gosta. Eu acho que se o Pará vier, vai acontecer com o Vitor Ferraz o que aconteceu com o Vanderlei. Vai pro meio. Bom, aconteceu com o Vanderlei. Banco. Banco, eu acho. Eu acho. Ele quer um jogador que seja que nem o Pará, que vá desesperadamente, vá embora para frente, que é o que ele vinha fazendo no Flamengo ultimamente. E porque você vê, as histórias que estão antecedendo a essa contratação, o que é? Preciso de alguém que faça a sombra. Não é isso que estão falando? O presidente não falou, ainda ontem ele falou isso, o Sampaoli também falou. Então, eu acho que o caminho do Vitor Ferraz é o mesmo Mas caminho aí do não Vanderlei. seria, se você analisar por esse aspecto, você não acha que é incoerência também de você ter liberado o Daniel Guedes? Porque o Daniel Guedes tem a mesma característica do Pará. Só que eu acho que é mais jogador que o Pará. É mais jogador, é um jogador com mais qualidade. Vai mais à linha de fundo, tem mais facilidade de fazer cruzamento. Agora, as incoerências que nós já vimos do Santos, é isso que deixa todo mundo preocupado. Você vai buscar um Pará e largou um Daniel Guedes. Também acho. Pô, não existe isso também. Tem que analisar as coisas que estão acontecendo. Como é que você libera um lateral que é jovem, era do clube, tem potencial e vai trazer um veterano? E pode se amoldar, né? Mesmo que ele não entendeu mesmo o mecanismo de jogo do Sampaoli, o Daniel Guedes, por ser jovem, ele tem condições de assimilar taticamente aquilo que o São Paulo deseja. Mas ele não teve nem tempo, não teve nem tempo de mostrar. Nada. Ele não foi aproveitado em nada. Mas aí eu tô com o Aníbal. Se o Sampaoli está pedindo e o Pará chegar, o Pará vai ser titular. Ele não vai trazer um jogador, e ele tá falando, daqui a pouco nós vamos ouvir a coletiva dele, mas ele está falando diversas vezes que ele precisa de 2 ou 3 peças para brigar pelo título. Porque hoje ele acha ainda que não briga pelo título com o elenco que ele tem. E ele está pedindo 2 ou 3 peças para brigar com o título. Ele é muito consciente do que ele está fazendo. O Sampaoli é muito consciente. Ele sabe que ele está galgando pedacinho por pedacinho, mas que o time do Santos ainda não tem elenco suficiente, gabaritado, para ser campeão brasileiro. Pensa numa outra maneira. Pensa diferente. Não pensa em colocar o Vitor Ferraz no banco. Pensa em colocar o Vitor Ferraz numa outra posição, que ele já está testando ele. Já não é de hoje que o Vitor Ferraz está vindo para o meio, que é um jogador de qualidade. O Vitor Ferraz tem qualidade no drible, tem qualidade no passe, é um jogador que se movimenta na marcação no meio. Pensa nisso. Mas, pode ser o segundo volante? Pode ser não, o terceiro homem em meio campo. Mas Pituca, Carlos Sanches e Vitor Ferraz. Por que não? Fazendo as laterais virarem. Mas isso aí não vai ser privilégio dele. Não, tô falando... Porque os outros que passaram, o Cuca também fez isso. Tudo bem, mas o que eu digo é o seguinte, ele não vai colocar o Vitor Ferraz no banco. E vai tirar quem do meio? Quem não tá jogando hoje. Pô, ele pode tirar o Uribe e colocar o ali. A verdade é uma só. Entendeu? Pode acontecer. O Vitor Ferraz é um jogador que tem muita qualidade no apoio. Mas isso é óbvio que a maioria pensa da mesma forma. Que ele, como um marcador, ele é vulnerável. Ele não é um exímio marcador. Pode reparar que ele tem dificuldade quando ele pega um ponta mais rápido, um cara mais driblador. Mas, de qualquer maneira, é o único lateral direito que o Santos dispõe hoje. Tem 2 esquerdos, né? E um só na direita. Se vier mais um e o Pará atender a expectativa do Sampaoli, eu acho que vai ser interessante, até porque, como falou o Alessandro, o Brasileirão não é um campeonato curto, é um campeonato muito longo. Precisa de elenco, né? Precisa de muita coisa, porque, afinal de contas, cartão, contusão, isso ocorre a qualquer momento. Vamos ouvir o técnico Sampaoli, né? Se você em casa conseguir entender, porque ele fala muito rápido, né? O argentino muito carregado. Mas vamos ouvir o técnico Sampaoli. Bueno, la primera pregunta es la de Derlis, que en la semana, después de la Copa América, Derlis, después de haber hecho una buena Copa América, volvió y estaba muy bien en los entrenamientos. Entonces, para este partido
pensé que era el jugador ideal para jugar por la banda derecha y por eso tomé la decisión. Y bueno, después con respecto a la lideranza momentánea del equipo, contento porque este grupo de jugadores se esfuerza mucho para jugar cada partido, para competir de la manera que lo hizo hoy, con mucha humildad y sabiendo que nos falta un montón de cosas, pero bueno, la idea se mantiene intacta y eso es lo que nos pone felices, ¿no? O São Paulo, e até em cima dessa resposta sobre o Derlis, havia uma possibilidade dele sair, né, nessa janela de transferências. A sua colocação nele em campo hoje significa que ele continua com vocês? E como é que você trabalha essa questão de o tempo todo em cima do adversário? Está nos acréscimos do segundo tempo e o goleiro do Avaí fazendo defesa de um lado, de outro. O quanto que você consegue levar para os jogadores essa questão de ser bastante ofensivo o tempo todo? En realidad es lo que entrenamos. Nosotros tenemos una forma de jugar en la cual somos felices atacando, pensando mucho más en el arco rival que en el propio. Y bueno, la andanada de ataques del segundo tiempo y la gran cantidad de situaciones generaron también de que podríamos haber ganado con diferencia mayor. Esa es la característica y el rasgo que tiene el equipo, que va a ser un trabajo duro para que se pueda mantener emocionalmente, porque seguramente vendrán momentos más difíciles y rivales que a lo mejor nos superen en algún momento. Entonces hay que ver cómo nosotros convivimos con aquellos momentos del juego donde somos superados. Sobre o Derlis, ele perguntou. Perdón, Derlis, no, la verdad que no tengo ni idea de lo que usted me comenta que podía ser transferido. O sea, no, Derlis es un jugador que estando enfocado en su trabajo y en el equipo va a ayudar mucho. Por eso hoy jugó de titular y seguramente peleará en el futuro un lugar en el equipo. Uma coisa que me parece muito óbvio também é que o São Paulo deixa todo mundo antenado. Você reparou que todo mundo que está no banco surge de repente como titular. É uma forma dele falar, ó, não fica desanimado não, amigo. Você não está de titular hoje, amanhã eu vou usar você de titular. Então ele deixa todo mundo de antena ligada, Alessandro. Ele faz isso. Esse trabalho com o elenco, é muito importante o trabalho que o São Paulo faz com o elenco. Para ele tem aí 15, 16 jogadores que ele considera titular. Você pode reparar isso. E eu venho falando isso aqui sempre do São Paulo. Ele prepara a sua equipe, ele já prepara a sua equipe com 14, 15 jogadores. Porque ele já sabe as mudanças que ele vai fazendo no segundo tempo para poder melhorar aquilo que está ruim ou para poder até surpreender o adversário. Você pode reparar que o Santos ele vem ganhando as suas partidas, principalmente jogando melhor no segundo tempo. Nos últimos 20, 25 minutos do jogo, que parece, sabe aquela história que já tá, o 0-0 já tá bom? E isso aconteceu fora de casa 2 vezes com o Santos, contra o Bahia e contra o Botafogo. O 0-0 já tá bom, o 0-0 já tá bom, aí o Santos vem com, o São Paulo faz 2, 3 mudanças e o Santos vem com toda a pressão para cima e acaba ganhando de 1-0. Então ele faz esse trabalho, e esse trabalho é muito importante. Aníbal, nota 10 para a torcida, finalmente uma Vila lotada. Como é bonito ver a Vila Belmiro lotada, hein, Aníbal? Não tenha dúvida. Isso foi uma resposta para o presidente Santos. 9,5, vai. Não foi 10, não. Quando o time está bem, quando o time está ganhando, disputa uma liderança, o público vai. Não tem jeito, o público vai. Não precisa nem fazer campanha. Agora, quando o time está mal, o que ele quer? Que vai lá? Não vai, pô. O time não correspondia, então não vai. Aí os caras vão falar assim, o Alessandro deu 9,5 por quê? Eu dei 9,5 por 2 razões. Primeiro, cabem 15 a 16 mil pessoas na Vila Belmiro. Tinha 12.400. Então não estava com lotação máxima de um time que estava buscando a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. E segundo, teve um determinado momento do jogo que estava 0-0, que a torcida estava calada. 12 mil pessoas caladas na Vila Belmiro. Não dá para acreditar nisso, né? O time está prestes a ser líder do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Avaí em casa, o jogo 0-0 e a torcida calada, morna. Tem que botar fogo no jogo, gente. Pelo amor de Deus. Guido Bortolomazzi, São Paulo está fora do próximo jogo, por quê? Tomou o 3º cartão amarelo. É a primeira vez no futebol brasileiro que depois da regra ser cumprida, São Paulo toma o cartão amarelo. 3 vezes acabou tomando um amarelo porque saiu da linha de conforto ali, onde ele tem que ficar, que é a linha técnica,
ele acabou extrapolando e depois pediu desculpa, né? Não, ele foi reclamar mesmo. Ele foi reclamar de uma falta. Do lance do Alisson, do cartão. Do cartão do Alisson. E aí ele tomou o cartão amarelo Junto também. com o Alisson. Não, ele falou que ele precisava se controlar mais depois da entrevista, não sei se foi nesses pedaços, mas ele falou que ele precisa se controlar mais porque ele acabou tomando alguns cartões, ou os 2 últimos cartões, porque reclamou, e outro que porque saiu da área técnica e com isso teve problema ali, porque quando ele sai da área técnica, ou ele tá reclamando, ou ele tá querendo entrar dentro do campo, né? Ele invadir do jeito que ele é. É a maneira dele. Agora não fica no banco contra a equipe do Goiás. O Goiás que vem aí sem o Daniel Guedes. Mais um jogador emprestado, como foi o caso do Vladimir ontem. O Vladimir não jogou, mas foi ovacionado pela torcida quando na saída do ônibus da equipe do Avaí, todo mundo viu aí, o próprio Vladimir ali, o pessoal buscando autógrafo, gritando o nome dele. E agora o Daniel Guedes, que é lateral do Goiás, emprestado, também não vai poder jogar. Bom, só lembrando ao nosso amigo telespectador que os Santos, queiram ou não queiram, está levando uma vantagem perante os seus concorrentes maiores. O Santos não está atuando em meio de semana. Ao contrário de Flamengo, de Palmeiras, Inter de Porto Alegre, enfim, a grande maioria que estão disputando Libertadores ou Sul-Americana estão jogando quarta, domingo. E o Santos está com essa prerrogativa de poder jogar apenas um jogo na semana, que são os finais de semana do Brasileirão. Tem que tirar proveito disso mesmo. Semana inteira para treinar, né? Fazer coletivos, como o São Paulo faz taticamente, deixar o time na ponta do casco. E aí, e não só para a liderança, se manter na liderança. O duro não é chegar na liderança, é se manter na primeira colocação. Tomara que o Santos consiga isso, só joga no final de semana e vamos ter aí Palmeiras jogando no meio de semana, Inter jogando, Atlético do Paraná jogando, Flamengo jogando, Corinthians jogando, Atlético Mineiro jogando, Botafogo jogando e o Santos de folga a semana inteira. Só um detalhezinho. Pois não, Aníbal. Você falou do Ganso e falou do VAR. Eu não sei qual é o critério, porque teve um pênalti contra o Avaí. Não, contra o Avaí aqui. Que não chamou o VAR e a bola bateu realmente no braço do zagueiro. E aqui o VAR aqui não chamou o juiz. E lá no Rio o VAR chamou. Então, esse critério cria uma confusão tremenda. E o que aconteceu no último jogo do Santos, o Soteldo sendo puxado pela camisa, o árbitro também não participou do lance e o VAR também não chamou e viu que foi um pênalti clamoroso em cima do Soteldo. Só mais um detalhe para a gente fechar esse primeiro bloco do Santos aqui. Domingo é 11 da manhã. 11 da manhã. O torcedor adora esse horário. Os jogadores não. Comissão técnica também não, porque altera tudo, né? O jogador tem que dormir mais cedo, ele sabe que os caras não dormem cedo. Não porque vão para gandaia, ao contrário. É que ficam no hotel, o cara não vai dormir 9 horas, 10 horas da noite, né? Então o cara dorme tarde e o jogo tem que levantar cedo, para tomar café cedo. Muda toda a estrutura, estratégia, muda tudo. Mas o torcedor adora. E se for um domingo de sol, o cara fala, meu Deus do céu, Vila Belmiro, lotada, sai de lá 1 da tarde, pega a família, vai almoçar, enfim, é um grande prazer o cara ver num domingão o jogo pela manhã e depois estar com a família toda no período da tarde. Só que tem um detalhe, corra, porque os ingressos praticamente esgotados. Mas a pergunta que não quer calar. Esgotados. Para a doutora Aníbal Gomes responder depois. Fala. Por que só deu 12 mil pessoas na Vila se o número de ingressos que foi colocados à venda e falaram que não tinha mais, foi 15 mil e pouco, e sobrou ingresso. Por quê? O Aníbal explica isso daqui a pouquinho. Olha, volta às aulas é na Papelaria Almeida, dona de casa, a senhora que nos acompanha, o senhor que está em casa também, vai repor o material da criançada. Alô, meus amigos aí da área da área continental de São Vicente, vocês estão na Zona Noroeste, em Santos, na Ponta da Praia, garotada que vai voltar para as aulas agora a partir de agosto, venha na Papelaria Almeida que tem promoção. Aliás, falou em material escolar barato, falou Papelaria Almeida, a gigante da Zona Noroeste. Põe na tela.
Papelaria Almeida traz para você ofertas de arrasar. Lápis de cor Faber-Castell Kit, apenas R$ 9,99. Caderno universitário 10 matérias, licenciado, só R$ 9,99. Caderno uma matéria, Tilibra, só R$ 4,99. Agenda Paper Tilibra 2020, apenas R$ 9,99. E a maior variedade de agendas Planner 2020. Papelaria Almeida, tudo de melhor e mais barato ainda. Papelaria Almeida. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Bom, de volta, e a pergunta que o Guido fez, o Aníbal responde. Se foi vendido 15 mil, por que você anuncia 12,5? Veja bem, na quinta-feira tinham anunciado que 14 mil seriam os ingressos e que estariam todos vendidos. Surpreendentemente, na Vila Belmiro deu 12 e alguma coisa. E ele que tanto falou em transparência, eu acho que ele tem que explicar por que isso, porque sabia-se, foi comentado que era 15. Então, por que os outros ficaram de fora? Hoje é uma boa pergunta no Conselho para alguém esclarecer. É, mas hoje não tem assuntos gerais. Ah, entendi. Porque hoje é só para falar dos estatutos, né? As modificações que vão ter, as propostas que vão ter para alterar e, evidentemente, que não tenha. A pergunta Não, aqui deixa eu só mandar um abraço pro Mosquito. O Mosquito, que grande música, ele está aqui acompanhando o programa, ele está dizendo o seguinte, que as cadeiras cativas não são contabilizadas. Mas aí seria, com as cadeiras dá 15 mil ou com as cadeiras aumenta? Não, com as cadeiras dá os 15 mil. Estão falando Não, também... senhor. É isso, Aníbal? Não, é isso aí. Estão falando também, o Guilherme está colocando na produção do nosso programa, que as cadeiras cativas, grande parte delas estavam vazias. Não, mas não conta. Não, mas só tem... Estava um close ali, a Não, imagem da TV, veja muitos bem, vazios ali. Não, o que ele conseguiu nessas cadeiras foi 340 cadeiras. Não daria os 15 mil de jeito nenhum. Os 12 mais 340 não daria. Né? Porque as outras ainda estão chamando, ainda estão tentando conversar, e o assunto não é tão fácil assim das cadeiras cativas como ele está achando, não. Entendeu? Isso ainda vai dar pano para manga. Muito bem, agora para Top Center, vamos falar de Palmeiras e Vasco da Gama. E é que o Vanderlei Luxemburgo segurou o Verdão. A batata tá assando lá no Palestra Itália, hein? Alessandro, você falou o que o Vanderlei ia segurar? Foi isso que você falou? Eu falei que o Vanderlei ia segurar o Palmeiras, que o Vanderlei gosta de jogar contra o Palmeiras, né? Não, ele gosta de jogar contra alguns conselheiros. Então, e o Vanderlei, ele tá, por incrível que pareça, ele modificou o time do Vasco da Gama, né, mostrando que não é um técnico ultrapassado, como muitas pessoas falavam, e pegou um elenco limitado do Vasco e tá fazendo os caras jogarem a estilo Vanderlei Luxemburgo, com muito toque de bola, né, ele gira bastante a bola dos seus atletas, faz os atletas infiltrarem muito e conseguiu segurar o Palmeiras no Allianz Parque. Né? Empate 1-1. Nós vamos ver o lance do pênalti também do VAR. O Palmeiras também tem gente segurando o Palmeiras, que nem gato no ar com os olhos, hein? A bola não entra, sabe? Não acho não, Edson. Não? Não acho não. Acho que o Filipão quis poupar vários atletas também. O Palmeiras do time Esse foi o problema do time titular. Esse foi o que eu falo a respeito de 3 competições. Você pode até dizer que o time tem um elenco. O time tem um grande elenco, só que não tem qualidade quando você muda esse elenco. Tem quantidade. Você começa a fazer mudanças. A zaga do Palmeiras, com que jogou nesse final de semana, o meio-campo do Palmeiras, um fraco meio-campo, um ataque sem mobilidade nenhuma. Quer dizer, você não pode chegar e falar, eu tenho um baita no time. Então põe o time para jogar. Porque não é o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras está focado. O Palmeiras está focado na Copa Libertadores, no jogo do meio de semana. Que sabe que tem que ganhar de qualquer jeito para se classificar, senão cai todo mundo lá. Se o Palmeiras cair fora da Libertadores agora, é um desmanche nesse elenco e na comissão técnica. Até porque vocês não podem se esquecer que nós vamos ter um Mundial diferenciado, né? Que vai ser o Mundial que vai ser de 4 em 4 anos e que vai começar em 2021.
E os classificados serão os campeões da Copa Libertadores e os campeões da Sul-Americana, né? As Sul-Americanas parece que vão fazer um mata-mata. São 4 não são campeões. todos os campeões que vão participar. São 4 campeões da Libertadores e os 4 da Sul-Americana jogam um quadrangular, né? Um contra para sobrar 2. E são 6 times sul-americanos. E o Palmeiras, que me falha a memória, não foi campeão sul-americano, da Sul-Americana nesses últimos 4 anos, e também não foi da Libertadores, ou seja, pode ficar de fora do Mundial, que é toda a pretensão do Palmeiras é o Mundial. E de 4 em 4, a grande maioria daí não estava mais jogando. É verdade, é verdade. Bom, o Guido acho que tem razão nesse aspecto aí. O Palmeiras contratou muita gente, o Palmeiras gastou muito dinheiro e o Palmeiras teve aquela sensação, e eu fui um deles que falei aqui, que poderia ganhar tudo. Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não ganhou o Paulista. Foi eliminado da Copa do Brasil. Né? A Libertadores vai passar pelo Godoy Cruz, porque tem a vantagem de jogar por empate, 0x0 e 1x1. Mas aí pega o Grêmio na próxima fase. Aí depois muda de conversa. E o Brasileirão estava na ponta. E muita gente falando, bicampeonato vem de barbada. Já não está mais. Já perdeu a vantagem. O Santos tem 2 à frente. E detalhe, próximo jogo do Palmeiras, Corinthians na Arena Corinthians. O Santos é com o Goiás aqui. Admitamos, o Palmeiras empata com o Corinthians. É um clássico. Cai para 1 ponto a vantagem do Santos. Santos ganha do Goiás. Já são 4 de vantagem. Não se esqueça que o Palmeiras vai jogar já sabendo o resultado do Santos. Só que tem outra coisa. Vamos começar a pensar diferente, porque tem muito jogo pela frente ainda, tem muita água para passar embaixo da ponte. A gente sabe que hoje o Santos joga só final de semana, os times estão jogando quarta e domingo. Na hora que parar tudo e equilibrar o campeonato, aí que é o problema de quarta e domingo, é a preocupação. O Santos tem elenco para aguentar quarta e domingo, nos rojões que vão pegar? Então, vamos com calma, porque já tem muita gente achando que segue o líder agora. Mas o líder tem que se manter. E é duro se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro numa 12ª rodada. Faltando ainda, para terminar o campeonato, todo um segundo turno e metade ainda do primeiro. Agora, e um detalhe, veja bem. Aquele jogador do Goiás, o Carlos Alberto, me parece, está no Palmeiras, que era um jovem. Ele estava no Goiás e ele demonstrou tanta qualidade que todo mundo apontava como uma grande revelação. Ele veio para o Palmeiras, não está hoje, até hoje. Não estreou ainda. Até hoje, nada. Aí você pega o outro lá, o Palmeiras tem uns 4 jogadores que eu acho que eles pensaram na grana. Mas também não estão jogando nada. Então, aí o Palmeiras se resume. Tem uma quantidade, tem uma qualidade, mas está ficando só dependência da qualidade e não da quantidade. Aqui no Butantã, esse daí é um dos animaizinhos pequenininhos, sei lá, porque tem muita cobra. É o ratinho que a cobra dá. Para encerrar esse assunto, vamos lá, Alessandro. Mas foi muito legal ver Vanderlei Luxemburgo e Filipão nos bancos de Palmeiras. Um duelo à parte. E teve uma hora que foi muito engraçado, que o árbitro da partida é todo pitoresco, né? Esse árbitro. Esse é aquele que o Vanderlei falou que ele olhava com outros olhos. Não é esse, não. É outro. Esse daí é o Vanderlei. É esse. É nada, Edson Calegares, é nada. Esse aí é árbitro novo, é da nova safra, nem era da época do Vanderlei. Falou que ele não, aquele lá é outro. Esse daí, aquele lá tá de comentarista da Globo hoje, Edson Calegares. Aí esse aí teve uma hora no final do jogo que veio pedir pro Vanderlei colocar os meninos do banco. Coloca os meninos do banco. Agora, aí o Vanderlei olhou pro Filipão e fez assim, como dizer, o que eu tô fazendo aqui? Foi muito engraçado. Meu amigo, você tá com um problema no celular? Venha pra Top Center. Eu vou falar da Top Center por quê? Porque hoje celular é imprescindível. Você tem tudo na sua vida no celular. Olha, é empresa, contatos, esposa, família, tudo. Então, às vezes dá um pane, o cara fica desesperado. Né? Fala, e agora? Não tem problema. Deu um pane no celular, traga aqui na Top Center. Esse pessoal tem certificado em tudo que você imagina. Eles conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Tem todo tipo de acessório, bateria, tem películas, carregadores, qualquer que seja a marca do seu celular, eles têm tudo aqui. Você pode pagar com cartão de crédito e eles arrumam o seu celular na hora, na frente do cliente. Eles estão aqui na Rua Oswaldo Cruz há 10 anos, no mesmo endereço, tá bom? E o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. À direita do seu vídeo, a porta principal dos alunos da Unisanta, onde entram os alunos. E ao lado da porta está a loja Top Center. Quebrou o celular? Não se apavore, não. Traga aqui.
Top Center. Uma pausa e eu volto já. Segura aí. E aí, gente, tudo bom? Olha só essa estrutura. Tá vendo ali, ó? Vistorias, autêntica vistorias. É óbvio. Sim, estou aqui na unidade de São Vicente. Essa unidade é fantástica, muito ampla, para te atender com qualidade, respeito, carinho que você merece. E, é claro, profissionais qualificados, tudo que você precisa para fazer aí o laudo pericial, fazer aí a transferência do seu carro, para você que quer saber aí como é que anda a documentação do seu veículo, vem aqui na Autêntica Vistorias. Inclusive, olha só, tem uma sala aqui para te atender. Você fala com as meninas aqui, até porque tem funcionários aqui na Autêntica já de muitos anos. A Autêntica está completando 10 anos no mercado, né? E montar essa estrutura para que você tenha um atendimento diferenciado. Ambiente climatizado, com TV, cafezinho. Essa sala de espera é muito confortável. Inclusive, você vai receber toda a documentação do que foi feito no seu carro e uma pasta diferenciada da Autêntica, que é essa aqui, ó. Olha que bacana. E nessa pasta aqui, dentro dela, só para você ter uma ideia, eles montaram aqui um esqueleto do carro, de tudo que é verificado, todos os itens, né? Até porque a gente é leigo, não tem ideia, mas aqui você vai poder saber tudo que foi verificado, ó. Atrás da pasta tem as fotos, os endereços de todas as unidades da Autêntica. Você vai receber, inclusive, uma carteirinha para colocar o seu documento. Isso é bem bacana, né? E muito mais. Se o seu carro for aprovado, tem aqui, ó, certificado de autenticidade. E o legal é que não só o certificado de autenticidade, mas ele tem tudo que foi verificado, inclusive levantamento junto ao Detran, até porque a Autêntica é uma empresa credenciada ao Detran, ela tem ISO 9001. Então, se você precisa desse tipo de serviço, venha na Autêntica Vistorias aqui em São Vicente, na Prefeito Zé Monteiro 242. O atendimento é diferenciado, com a qualidade que você merece e respeito. Autêntica Vistorias, 10 anos. Parabéns, Autêntica. Baixada Esporte está de volta. E a gente lembra do amigo telespectador que o Santos volta a jogar domingo, 11 horas da manhã, contra o Goiás, na Vila Belmiro. Estamos de férias, mês de julho. A garotada está voltando agora em agosto. Mas muita gente ainda passeando. Troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não ande por aí com o pneu meia boca, não. É muito importante o seu carro estar bem, sabe? Aquela manutenção, para você ter segurança para você, para sua família. Blanco Pneus tem 2 lojas da Antônio Merique e preços imbatíveis. Pneu Aro 15 a partir de R$ 229,00. O pneu Aro 16 a partir de R$ 249,00. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Olha, São Paulo e Fluminense fizeram o jogo do Maracanã e deu São Paulo 2-1 no finalzinho do jogo, mas o resultado não foi merecido, não. O empate eu acho que seria o melhor para o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Aníbal Gomes, o Fluminense agora começa a se preocupar com o rebaixamento, hein? Exatamente, e o Diniz está ficando numa situação complicadíssima, né? No Fluminense. Eu concordo, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, porque o São Paulo, apesar de ter apresentado uma pequena melhora, mas ainda não merecia ganhar esse jogo. O São Paulo jogou como time pequeno. Jogou com 2 linhas de 4, todo mundo atrás, segurou o Fluminense o tempo inteiro. O Fluminense não conseguiu entrar na defesa do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Depois que o São Paulo fez 1-0, o São Paulo se fechou de uma tal maneira que parecia time pequeno. E no finalzinho achou o gol do VAR, que bateu na mão do jogador do Fluminense e acabou fazendo 2-1 e ganhando a partida. Mas sem brincadeira, eu assisti esse jogo inteiro e o São Paulo jogou mais ou menos uns 70 minutos atrás do meio-campo, esperando o Fluminense. E o que nós falamos também no meio de semana, Guido, o Fluminense volta a jogar pela Sul-Americana contra o Peñarol. Ganhou de 2-1 lá no Uruguai e agora joga por um resultado simples, um empate, por exemplo, e o Fluminense está lá classificado. E se classificar, vai enfrentar o vencedor do Corinthians ou do Montevidéu. Só que tem uma coisa, o Alessandro falou que o Fluminense jogou, o São Paulo jogou atrás da linha da bola. Mas tem que jogar assim mesmo. Você está disputando um campeonato que vale são pontos fora de casa. Vai se expor contra o Fluminense, sabendo que o Fluminense vem para cima com tudo para tentar um resultado? São Paulo foi buscar um empate lá e conseguiu a vitória. Méritos do que o São Paulo fez ao longo dos 90 minutos. O pênalti aconteceu? Aconteceu. Não pode reclamar de nada. O jogo poderia até ser empate de 1-1, que seria também um resultado justo. Mas como aconteceu o pênalti, acabou. Não tem essa historinha. O mais importante foi a maneira que o São Paulo evoluiu. É o que a gente fala, o Cuca teve essa oportunidade de parar e poder arrumar o time do São Paulo. E foi isso que aconteceu. Hoje o São Paulo já está no meio dos 5 primeiros colocados. E o Aníbal, o São Paulo também é outro que, como o Santos, só tem o Campeonato Brasileiro. Exatamente, o Cuca, mas não tem ainda aquela quantidade de jogadores que o elenco precisa. Tem muito jogador jovem ainda, que ele está lançando, e outros que já lançou,
mas que não pegaram ainda aquela estrutura que a gente espera. Mas, de qualquer maneira, ele tinha que fazer alguma coisa. E ele começou a fazer para que o São Paulo deu pelo menos uma esperança de uma campanha boa. Título eu não acredito. Uma boa reunião do Conselho hoje, Aníbal. Para todos nós, um abraço. Alessandro Nunes Bortolomazzi. Uma ótima tarde a todos. Não deu tempo de falar do Corinthians, mas ontem a dupla Matheus Vital e Pedrinho deu muito certo, né? Voltaram da seleção brasileira que foi para Toulon, né? E acabaram ontem fazendo uma grande partida, Matheus Vital e Pedrinho no Corinthians. Será que o Carille mantém os dois agora? Quem ganhou no Saldanha o campeonato? O time do Taubaté, o time do nosso grande Léo, um abraço. Hein? Pelo amor de Deus. Um abraço. Não fala. Ele não fala. Perderam de 4-1, tomaram um chocolate lá e vem falar que joga bola. Pelo amor de Deus. Um abraço, Alessandro. Guido. Olha, a gente tem que rezar e pedir que o Carlos Alberto, ex-jogador, que é jogador da Portuguesa Santista ainda, ex-jogador do Santos, se recupere. Ele teve um problema, né, que ele está no norte jogando lá e estava hospitalizado, ainda está, vai passar por um tratamento forte. Teve uma anemia profunda e doadores de sangue acabaram ajudando nesse exato momento. Então a gente reza para que ele possa se recuperar jovem ainda e que Deus possa iluminar os meninos que estão cuidando dele. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos uma ótima tarde. O Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia no comando de Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tchau, tchau.